Amém. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor a todos. Recebi esse convite da igreja, né? Mas o Ricardo me procurou, o Gu, há mês passado, né? Já me preparando para o dia de hoje, me convidando. E para mim, eu falei para ele que foi uma grande surpresa. Eu não esperava tão cedo estar aqui, porque faz pouco tempo que eu e minha família estamos frequentando aqui. Mas realmente para mim foi uma grande surpresa e um desafio e uma grande alegria também poder compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus, amém? Vou pedir para que vocês realmente me ajudem orando, intercedendo aí no Espírito, porque está à frente aqui para trazer uma palavra. Eu sei que cada um aqui tem uma necessidade específica, tem as suas lutas, suas guerras, e certamente você veio buscar uma palavra de Deus para a tua vida hoje. E eu peço realmente que você esteja intercedendo aí para que o Espírito Santo use a minha vida e use a sua vida, que possamos sair daqui fortalecidos, edificados na rocha, amém? Vou pedir que você fique em pé no teu lugar. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler o capítulo 6, do 1 ao 8, amém? Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8, amém? Glória a Deus. Diz assim o texto, todos acharam? Amém? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, como um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, te adorar, Senhor, porque nós sabemos que esta palavra, ela foi escrita para nós, Pai, e que ela realmente possa trazer, Senhor, ao nosso coração um fortalecimento, uma capacitação sobrenatural do Teu Espírito, para que possamos verdadeiramente, Pai, ser pessoas triunfantes em tudo aquilo que nós empreendermos, ó Pai, tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos, porque nós levamos o Teu nome, Senhor. Quando as pessoas olham para as nossas vidas, elas enxergam em nós, ó Pai, um diferencial, Pai, e esta palavra, Pai, venha trazer um fortalecimento para que este diferencial cresça cada dia mais, Pai, e que possamos ter esta consciência de que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e a Tua palavra mostra que o Senhor procura aqueles que possam ir pelo Senhor, Pai, assim como o profeta Isaías, Senhor. Fortalece, Senhor, a cada coração aqui, eu te peço, Pai. Espírito Santo de Deus, traz realmente edificação, traz comunhão, restauração, tudo aquilo que precisamos nesta manhã, eu te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Pode sentar. Glória a Deus. Bom, a expressão eis-me aqui é uma das formas
mais profundas de expressarmos o nosso compromisso com Deus, isto quer dizer, com a vontade dele para as nossas vidas. Todos os homens que entendem o propósito de Deus e a necessidade de se fazer algo de tamanha representação espiritual, assumiram um compromisso com o chamado de Deus. Amém? Então, quando a gente entende que Deus está nos escolhendo, que Deus está nos chamando, como o pastor Ricardo colocou aqui, cada um que se comprometeu para realizar esta apresentação para o Dia dos Pais, algo que pode soar para alguns até simples de se fazer, mas que alguém empenhou tempo, trabalho, conhecimento para realizar esta tarefa. E isto é também servir a Deus, isto é você reconhecer que você foi chamado por Deus e que há uma necessidade e você se colocou à disposição. E cada um de nós temos um chamado de Deus. Cada um de nós fomos gerados para levar transformação, para levar suporte, apoio, para levar cura, para levar salvação, para levar auxílio, socorro. A Bíblia fala do dom de socorro, de você estar disponível para socorrer pessoas necessitadas das mais diversas formas e situações. Então, quando nós entendemos esta necessidade, esta demanda e nos colocamos à disposição, a palavra de Deus mostra no texto que nós lemos, e nós vamos decorrer nele, que o Senhor, Ele vem e modifica aquilo que nós achamos que não está em conformidade para servirmos a Deus, porque nos achamos pessoas imperfeitas. Por exemplo, eu já vi pessoas que não se batizaram, não desceram as águas do batismo, porque acham que não estão prontas para se batizar, porque ainda existem algumas situações na sua vida que não estão plenamente alinhadas com a palavra de Deus e ficam postergando o batismo, achando que o dia que estiver perfeito, aí sim eu posso me batizar. Mas a Bíblia mostra o contrário. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, eu não preciso chegar a um nível de perfeição para poder me batizar. Eu preciso me colocar à disposição da palavra de Deus, o que ela diz para mim, e realmente não ter medo, avançar na direção daquilo que Deus está te chamando para você fazer. Então, como nós somos pessoas imperfeitas, nós servimos um Deus perfeito, e Ele trabalha na nossa vida, Ele trabalha no nosso caráter, Ele trabalha no nosso temperamento, Ele trabalha nas nossas imperfeições, para nos moldar, para nos transformar, para chegarmos ao nível que a palavra de Deus diz, de varão perfeito. E isso é uma caminhada diária, constante, todos os dias da nossa vida. E nós não podemos ter medo e não podemos duvidar daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para cada um de nós, em situações diferentes, e eu preciso entender isso e me colocar à disposição da palavra de Deus e da vontade de Deus, amém? E é comum cada vez mais nós vermos pessoas que só se posicionam em favor da obra de Deus quando é algo que traz uma recompensa, quando aquilo é promissor. Porque quando nós vemos que eu só vou ter trabalho, eu só vou ter dor de cabeça, eu só vou ter responsabilidades e não vou me beneficiar de nada, então eu penso duas vezes se realmente eu quero fazer aquilo que Deus está me chamando para fazer. Será que vale a pena? Será que realmente eu já tenho todos os meus afazeres, eu já tenho estudo, trabalho, família, eu tenho tantas coisas para cuidar e ainda vou fazer a obra de Deus? Isso aí é para o pastor, isso aí é para os pastores, né? Eu não fui chamado para ser pastor, mas Deus não chamou só pastores, Deus chamou homens, mulheres, jovens e até mesmo crianças para servi-lo, amém?
Porque quando Jesus quis ensinar algo para os seus discípulos, ele colocou uma criança no colo e falou: olha, se você não for como uma criança, esta criança aqui, você não vai entrar no reino dos céus. Então até mesmo uma criança pode ser um instrumento de Deus para trazer uma palavra, para trazer um socorro na vida de uma pessoa. Amém? E nós precisamos amar servir a Deus, amar fazer a vontade de Deus, mesmo no nosso ambiente de trabalho, mesmo no nosso ambiente de estudo, e mesmo que não haja uma recompensa promissora, eu preciso me colocar à disposição. E declarar eis-me aqui implica em assumir uma luta contra si mesmo e contra as investidas do diabo contra as nossas vidas, e não nos acovardarmos no combate da fé, mesmo quando tudo está dizendo que não vai dar certo. Amém? Então, é uma luta diária, é constante. Por isso que não importa como você está começando, mas importa como você está encerrando a sua caminhada na fé. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele fez o processo completo, ele encerrou a missão dele, sabendo que aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, ele fez, ele cumpriu. E nós também precisamos ter esse mesmo empenho, essa mesma garra, essa mesma determinação. Não importa o quão difícil esteja, o preço que eu esteja pagando, as dificuldades que eu esteja enfrentando, mas eu vou seguir em frente. Eu não vou desanimar, eu não vou parar, eu não vou murmurar, eu não vou fugir daquilo que Deus me chamou, porque Ele vai me capacitar. E o processo, muitas vezes, que nós enfrentamos, e o trabalhar de Deus, do Espírito Santo, são em situações conflitantes, que nós chegamos a pensar que não fomos chamados por Deus para fazer aquilo. Ou que você não é capacitado, por exemplo, para ser um pai. Eu, por exemplo, sou filho de mãe solteira. Eu cresci sem a presença do meu pai na minha vida. E até hoje eu não sei quem é ele. E minha maior preocupação quando eu era adolescente, jovem depois, solteiro, era não gerar um filho de um relacionamento que eu não levasse adiante. Mesmo com pouco conhecimento que eu tinha na época, eu vi o tanto que eu sofri com a ausência de um pai na minha vida, que eu tinha aquele temor ou um certo medo de gerar um filho, de me relacionar com uma moça, e de repente ela engravidar, e eu não conseguir levar aquele relacionamento adiante, e eu ter um filho longe de mim, e eu não poder estar presente na vida do meu filho. E graças a Deus que este temor, esta preocupação, me levou a conseguir casar com uma serva de Deus, gerar 3 filhos, homens, servos de Deus, graças a Deus. E com toda a dificuldade que eu tive na minha adolescência, na minha juventude, de entender como que enxergar a vida, os problemas, as dificuldades. Por exemplo, para mim era difícil um dia dos pais, porque eu não tinha um pai para presentear. Foi difícil para mim também um dia das mães, porque eu com 7 anos fui morar num orfanato. E dos 7 anos para frente eu não convivi mais com a minha mãe. Então, quando chegava o dia das mães, também era um dia difícil para mim, porque eu não tinha a mãe para dar um presente, para ter um abraço, para falar: filho, eu te amo e tal. É tudo isso que a gente viveu aqui agora há pouco e vai estar comemorando no dia de hoje com a família. Então, quando eu olhava para o futuro, eu queria um futuro diferente para mim. Eu queria um futuro, diferente para mim e para os meus filhos, para a minha família, daquilo que eu tinha no meu presente lá atrás, anos atrás. E eu, graças a Deus, o Senhor me tirou de uma família que não conhecia a palavra de Deus, por isso que a gente não entende às vezes o caminho de Deus. E eu só fui conhecer o Evangelho através do orfanato onde eu fui morar, porque era um orfanato dirigido por pessoas cristãs. Eu tinha vindo de família católica, eu só conhecia o catolicismo, muito distante ainda, que como o pessoal fala, não praticante, né?
Porque é difícil você ter uma religião não praticante. Então você não tem uma religião, né? Porque você não pratica. Mas enfim, as pessoas falam, eu sou isso, mas não sou praticante. E tem os evangélicos também não praticantes, que só visitam a igreja. Mas entendam, tudo aquilo que eu passei na minha vida, eu queria um futuro diferente, eu queria uma família, eu queria construir uma família. E vou falar para vocês, foi fácil? Não foi fácil. Se você perguntar para minha esposa, a nossa caminhada, desde quando nos conhecemos até aqui, foram muitas lutas, foram muitas dificuldades, das mais diversas que vocês possam imaginar. Teve momento que passou na cabeça, de repente, acho que não está dando certo, é melhor separar? Já passou na cabeça, mas eu nunca acreditei na separação. Eu nunca pensei e construí uma ideia de assim, vou casar. Se der certo, beleza. Se não der, fazer o quê? Cada um segue o seu caminho. Eu não tinha um plano B para o meu casamento. Mas no meu casamento, eu enfrentei muitas dificuldades. Educar os meus filhos, muitas dificuldades. Porque eu também tive as minhas dificuldades quando jovem. Faltou construir dentro de mim um relacionamento de paternidade. E eu também tive as dificuldades. Por mais que eu ame os meus filhos, às vezes eu tenho dificuldade de falar com eles, de entender o que se passa na cabeça deles, e às vezes tem conflito, muitos conflitos, né? Porque eu quero o melhor para eles, eu desejo o melhor para os meus filhos, mas dentro do meu melhor eu preciso entender também o que Deus quer para a vida deles, não o que eu quero, né? E a gente precisa respeitar, porque Deus respeita cada um de nós. Deus, Ele não obriga ninguém a servir. No texto que nós lemos, aqui em Isaías 6, lá no versículo 8, é tipo como um conselho celestial, porque olha o que Isaías vê, no versículo 8, ele então ouvia a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Ele vê um conselho, uma conversa, ele tem esta visão, e ele está ouvindo tudo aquela conversa. E no meio daquela conversa, ele diz assim, aliás, o texto diz assim, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E ele disse, vá e diga a este povo. Ele se colocou à disposição dentro daquela necessidade. Deus poderia obrigar alguém? Fala assim, olha, vem aqui Isaías, eu quero que você vá lá falar com o povo de Israel, porque eles estão fazendo um monte de coisa errada, eles estão se afastando de mim, eles estão pecando, eles estão servindo a idolatria, e eu quero que você vá lá. Deus poderia fazer isso? Ele é um todo-poderoso? Não é o Criador do universo? Ele poderia, mas Deus não faz isso. Deus, Ele respeita a sua vontade. Ele tem uma vontade, a vontade dele para a sua vida e para a minha vida, mas Ele quer saber se eu quero a vontade dele. E ali Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Isaías se colocou para cumprir aquele chamado. E sabe por que aconteceu isso? Porque aproximadamente 930 anos antes de Cristo, foi a morte do rei Salomão. E após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, ele se dividiu em reino do norte e reino do sul. 2 reinos, 2 reis, porque isso já era uma palavra de Deus para ele, por causa do pecado de Salomão. Só que o reino de Israel, que ficou separado do reino de Judá, era um reino de reis que só faziam coisas que desagradavam a Deus. E Deus queria trazer um conserto para o povo de Israel. Deus queria trazer uma restauração, e Ele precisava de alguém que fosse falar com os reis, que fosse falar com o povo, que eles estavam errados. Aí eu te pergunto, é fácil falar para alguém que ela está errada? A minha esposa às vezes fala para mim, nossa, eu falo com você, você não me ouve. Eu ouço, mas às vezes é difícil você ouvir que você está errado. Porque a gente não quer assumir que está errado, né? É o ego, a gente fica inflado, parece um pavão, não, eu estou certo, estou o tempo todo certo, mas não é verdade. E Deus usa as pessoas que estão ao nosso lado para falar conosco.
E Deus queria usar um homem, uma pessoa, poderia ser até mesmo uma mulher, por que não? Mas Deus estava procurando alguém. E quando o rei Uzias morreu, ele teve essa visão. Vocês sabem quem foi o rei Uzias? Alguém já leu sobre a história do rei Uzias? Abra lá em 2 Crônicas 26. Segunda Crônicas 26. Deixa eu ver se eu falei certo. Vai que eu estou falando aqui sem ter marcado. Isso mesmo, 2 Crônicas 26. Olha o que diz assim: então todo o povo de Judá proclamou rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele que reconquistou, e reconstruiu a cidade de Eliate, para Judá. Depois de Amazias, descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, e chamava-se Jeconias. Ele fez, olha só que interessante, ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Enquanto ele fez o quê? Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod, e depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias. A sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado o quê? Muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, a porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, olha, vamos ver agora essa parte daqui para frente. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele, e eles o enfrentaram e disseram: não é certo o que você fez, Uzias. Queime incenso, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes.
os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, olha o que o profeta falou para ele: saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário nas mãos, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Olha só a trajetória deste rei. Ele começou muito bem a trajetória dele. A Bíblia diz, o texto que nós lemos, que ele foi extraordinariamente ajudado, apoiado. Inclusive o próprio Deus o abençoava nas suas missões, nas suas construções, nas suas conquistas. Ele foi um homem muito poderoso, diz o texto que nós lemos. Ele foi um homem extraordinário. Porém, chegou um momento na vida dele que tudo aquilo que ele havia construído, tudo aquilo que ele havia conquistado, levou ele a achar que ele poderia fazer algo que ele não foi chamado por Deus para fazer, que foi entrar no templo e oferecer incenso ao Senhor, porque era tarefa dos sacerdotes. E quem eram os sacerdotes? Eram os descendentes de Arão, porque é o que Moisés havia deixado na lei mosaica, que somente os descendentes de Arão poderiam entrar no templo e poderiam servir e poderiam oferecer sacrifícios a Deus. E Uzias, ele achou que ele era o cara. Ele chegou num momento que ele falou: eu sou o mais conhecido daqui, eu sou poderoso, eu tenho um exército poderoso, eu sou muito rico, eu tenho muitos funcionários, eu tenho um povo, eu tenho tudo. E ele achou que ele poderia fazer tudo. Mas mesmo que você tenha tudo, você não pode fazer tudo. Você só pode fazer aquilo que Deus te chamou você para fazer. Você só pode estar onde Deus quer que você esteja. Você pode ir até pela sua vontade, mas a sua vontade pode te levar para longe da vontade de Deus. Então, para vocês entenderem quem foi o rei Uzias, ele foi um homem realmente extraordinário. Só que chegou um momento que Deus teve que chamar alguém para ir falar com ele. Teve que chamar alguém, aliás, para falar com ele não, para falar com o povo. Porque agora Uzias havia morrido e o povo precisava ser alertado, exortado, alinhado com a palavra de Deus. E Deus queria chamar alguém para cumprir aquele propósito. E Isaías se colocou à disposição e falou: Senhor, eis-me aqui. E ele sabia que aquela missão não seria fácil, mas entenda, se Deus está chamando, Ele vai te capacitar, porque quando Ele tem a visão, lá em Isaías 6, vamos lá, volta para Isaías 6, quando Ele tem aquela visão, Ele vê os serafins, Ele vê todas as asas dos anjos e tal, e chega uma hora que Ele ouve a voz. Vamos voltar lá em Isaías 6. Eu quero chegar nessa parte aqui, ó, quando ele diz assim, ó, versículo 5, ele tem a visão, né? Aí ele fala assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que saía da onde essa brasa? Tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Amém? Ele não se achava preparado e capacitado para aquela missão. Mas após essa experiência que ele teve com Deus, chamando, mostrando uma necessidade, e ele falando: olha, será que eu posso? Será que eu não posso? Mas eu acho que eu vou morrer, porque eu sou homem pecador, meus lábios são impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu não mereço isso, então eu acho que eu vou morrer. Naquele momento o Senhor foi na direção do profeta e falou com ele, e tocou, aliás, na vida dele, com a brasa tirada do altar. Aquela brasa transformou a vida de Isaías e levou ele a um patamar que ele ainda não tinha experimentado. Porque quando Deus te chama, Ele te capacita. Quando Deus te escolhe, você pode achar que você não é capaz para esta missão. Deus vai te capacitar. A Bíblia mostra que a história, que a família de Davi era uma das famílias mais pobres da tribo dele. Deus não olhou para a fortuna, Deus não olhou para a riqueza material, Deus olhou para o coração. Porque Deus olha o coração. Se o teu coração for puro, se o teu coração for sincero, Deus vai te capacitar sempre para você ser um ótimo pai. Deus vai te capacitar sempre para você ser um ótimo marido. Deus vai te capacitar para você ser um bom servo de Deus. Deus vai te capacitar para você ser um profissional extraordinário. E por mais que não esteja tudo favorável na sua vida, a qualquer momento Deus pode mudar a sua história. A Bíblia diz que aqueles que retrocedem, Ele não tem prazer. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem. Mesmo que as pessoas estejam te apontando o dedo, mesmo que as pessoas estejam te acusando, e o próprio diabo, eu e o pastor, a gente conversava antes do culto sobre isso, o inimigo muitas vezes te levantar para te acusar, para te enfraquecer, para colocar dúvida no seu coração. Você não vai entregar os pontos, vai seguir em frente, na direção que Deus tem para a tua vida. Amém? Não duvide do chamado de Deus, não duvide. Por mais que tudo esteja contrário, mas você pode dizer: Eduardo, é fácil você falar quando está tudo indo muito bem, mas eu quero ver quando está tudo indo muito mal, quando as coisas estão totalmente diferentes do que eu planejei para a minha vida, que eu planejei para a minha família, que eu planejei para a minha empresa, que eu planejei para a minha profissão, que eu planejei para a minha saúde física. Você não sabe os problemas que eu tenho de saúde, que os médicos já disseram que não tem cura. Irmãos, eu estou pregando aqui para vocês pela fé. Eu falei para o pastor, pastor, eu tenho um problema de saúde, eu tenho tremor essencial. Vocês podem ver que às vezes eu seguro o microfone com as duas mãos. Não sei se alguém percebeu ou não, mas para mim é difícil segurar coisas, ainda mais se eu estiver exposto assim, na frente de várias pessoas, para eu escrever, para eu segurar um microfone, é muito difícil. E eu falei: pastor, eu tenho esse problema, mas eu vou, com problema e tudo eu vou. Então, a gente tem que pagar o preço por aquilo que a gente acredita que Deus nos chamou para viver. A gente tem que pagar o preço para seguir em frente. Abrão foi chamado por Deus para ser o pai da fé, quando tudo parecia contrário na vida dele. Ele não tinha chance de ser pai com Sara. Quando Deus o chamou, provavelmente ele já sabia que ela era estéril, e Deus falou que ele seria pai de nações. E ele caminhou, ele teve que sair da família dele, da parentela dele, e ir para o deserto. E Abrão, depois foi o nome dele mudado para Abraão. Ele creu, ele caminhou, ele não duvidou. Por isso que até hoje ele é chamado de o pai da fé. Ele é o pai da nossa fé, Abraão. Amém? E nele, Deus falou que todos os povos seriam abençoados. A bênção de Abraão está sobre a tua vida. A bênção de Abraão está sobre a tua profissão, sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre os teus pais.
A bênção de Deus está sobre a tua vida, porque o que o diabo quer pregar, o que ele quer levantar todos os dias diante de você, é as impossibilidades, as aflições, o sofrimento. Às vezes você pensa assim: eu acho que não vale a pena servir a Deus, porque é muito sofrimento, porque quando eu não servia a Deus, eu não passava tanta luta como eu passo agora depois que eu me converti. Sabe por que você enfrenta mais luta depois que você se converteu? Porque os seus olhos se abriram, porque o mundo espiritual está mais claro para você agora. Porque agora você entende com quem você está lutando, e você é uma ameaça para o diabo. O diabo sabe que você é uma ameaça, mas ele todos os dias ele vai tentar construir uma narrativa de que você não é capacitado, de que você não tem forças para continuar, de que você não tem condições financeiras para suprir a tua casa, suprir a obra de Deus, que você não tem condições emocionais para suprir a tua esposa, suprir o teu marido, suprir os teus filhos. O diabo vai construir uma narrativa sempre de destruição na tua mente, porque a mente é o campo de batalha. Nosso campo de batalha é o campo de batalha de todo ser humano, sendo ele cristão ou não. Todos passam pela guerra na mente, os pensamentos, às vezes de dúvida, de medo, de incredulidade, de qualquer outro sentimento, qualquer outra ideia. Entenda, a Bíblia, ela é a base da nossa fé, e nós precisamos crer e continuar caminhando, mesmo que tudo esteja dizendo o contrário. Tudo esteja dizendo o contrário, continua caminhando. Você precisa orar pelos teus filhos todos os dias. Pode eles até não estarem presentes, mas espiritualmente não há limitação de espaço. Deus, Ele abençoa através das nossas orações, quando nós estamos orando e intercedendo pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pela nossa família, pela nossa igreja. Amém? Como é feito toda segunda-feira aqui, o culto de oração. Eu falo para vocês, irmãos, eu só falto no culto de oração quando realmente não dá para eu vir. Porque se você for olhar, sempre vai ter uma desculpinha: hoje eu não vou porque está frio, hoje eu não vou porque acho que eu estou cansado, acho que eu vou ter uma dor de cabeça. Então, não tem, mas acha que vai ter uma dor de cabeça, né? Então, são pensamentos que o inimigo coloca constantemente, e não se acha menor ou melhor do que os outros, porque a Bíblia diz que todos estão passando por isso, e nós precisamos crer na palavra de Deus, e saber que Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e Ele nos levará adiante, se a gente não desanimar, e se a gente não murmurar, porque a murmuração, ela nos afasta do chamado de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. E com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas dificuldades, eu consegui chegar até aqui, com a minha esposa e com meus 3 filhos. Apesar de ter dias que eu achei que isso não iria acontecer, porque as lutas eram grandes, as dificuldades muitas. Chorar, já chorei várias vezes, sem saber o que fazer, porque tem uma hora que a gente não sabe o que fazer, mas o que a gente pode fazer é falar com Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele diz na sua palavra que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jamais, jamais Ele vai te abandonar. Continue caminhando na fé, continue crendo que Deus tem um propósito para a vida dos seus filhos, dos seus pais, filhos que estão aqui também. Orem pelos seus pais, porque os seus pais também têm dificuldades, eles também têm lutas, e às vezes você acha assim: eles não me entendem, mas às vezes você também não entende. É difícil esse universo de idades, de comportamentos, e as coisas que estão acontecendo na nossa atualidade, todas as desconstruções que o inimigo tem feito para destruir as famílias, para colocar as pessoas isoladas, separadas, afastadas. Nós estamos numa guerra, irmãos. A vida do cristão, ela é todo dia uma batalha. Todo dia nós temos que realmente ir contra o gigante filisteu e derrubar ele e cortar a cabeça dele, que é o inimigo das nossas vidas, o diabo. A gente tem que realmente declarar a palavra de Deus sobre tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Quando o pastor Ricardo me chamou para pregar, eu falei: Senhor, acho que ele errou, Pai.
estou com tanto problema para resolver, e eles vieram me chamar para pregar no Dia dos Pais. Sério, eu achei que não estava preparado. Eu falei, não, Deus, acho que não é para mim, porque eu estou cheio de luta, cheio de dificuldade. Quem vem nas orações aqui de segunda sabe, né? A gente está com dificuldade profissional, financeira. Eu não tenho medo de falar, não, porque o mercado está difícil, cada vez mais o mercado está mudando. Eu trabalho com vendas, sou representante comercial, já fui empreiteiro, já fui mestre de obra. Não quis mais trabalhar com obra, porque tinha muita preocupação, muito nervoso, e eu não estava mais aguentando lidar com isso. Eu falei, não, eu preciso de uma profissão nova, e eu sempre gostei de vendas, e eu resolvi ir trabalhar como representante comercial. Está sendo fácil? Não. Difícil? Todo dia está difícil. Eu visito 15 até 19 clientes por dia para fazer 2, 3 pedidos num dia. Não é fácil. Eu ouço não, mais não do que sim. E se você parar, tem lugar que eu entro que as pessoas não dão nem Sabe quando a pessoa já está te desprezando só no olhar para você? Ah, mais um vendedor. Puxa vida. Já entrei em lugar que me falaram o seguinte: quem compra não está aqui. E aí depois eu vejo que a pessoa que compra estava ali sim. As pessoas não querem receber um vendedor. Então na vida nós vamos ter muitas dificuldades, irmãos, mas nós temos que seguir em frente. Amém? Nós temos que acreditar. Dentro de casa vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas Deus vai te capacitar. Porque se o anjo voou até Isaías, o anjo do Senhor virá até você também. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Pai. Tu conheces o coração de cada um aqui nesta manhã, Pai. Nós estamos nus diante de Ti, Senhor. Nossos pensamentos, nosso coração. Senhor, Tu sabes o que se passa, Senhor. Por isso nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus, venha em nossa direção, com esta brasa tirada do altar, e purifica-nos de toda iniquidade. Purifica-nos de todo o pecado, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, a seguir em frente, a sermos combatentes do combate da fé, a sermos referencial para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para as pessoas com quem nós lidamos profissionalmente, seja em casa, na rua, na faculdade, na escola, do menor ao maior aqui, eu te peço, Senhor. Transforma, Senhor. Traz, Senhor, um novo tempo. Senhor, derrama das bênçãos sem medidas que o Senhor tem sobre cada um de nós, ó Pai. Homens, mulheres, jovens, crianças, Senhor, todos são carentes da Tua presença. Senhor, nos ajuda, nos auxilia. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada coração aqui nesta manhã, Senhor. Aqueles que nessa data que celebra o Dia dos Pais, talvez não tenham mais o seu pai já partiu, ou até não estejam mais presentes em suas vidas, mas está morando em outro lugar, mas não quer se envolver. Enfim, são tantas feridas abertas nos relacionamentos. Eu peço ao Senhor, Pai, derrama do Teu bálsamo, derrama do Teu azeite, Senhor, que traz cura, que traz restauração, que os pais e filhos aqui consigam ter um relacionamento saudável, que os pais e filhos aqui hoje consigam construir um relacionamento de respeito e admiração um pelo outro. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Aqueles que estão com dificuldade para falar com seus pais ou com seus filhos, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traz força para pedir perdão, traz força para liberar perdão, traz força sobrenatural do Teu Espírito, Senhor, sobre cada coração aqui, Senhor.
e sobre cada mente também, que é o campo de batalha, Senhor. Amanhã e depois da manhã e todos os dias enquanto você viver, o Senhor te auxiliará, o Senhor te capacitará. E por mais difícil que você possa estar, ou tão longe que você acha que não dá mais para voltar, sempre há esperança, sempre há uma provisão dos céus sobre a tua vida. Não importa quantas vezes você já errou, não importa quantas vezes você já pecou e você já prometeu para Deus que não iria mais fazer isso e que não faria mais aquilo, não importa, não desanime, continue caminhando, continue olhando para o autor e consumador da sua fé, continue olhando para Jesus. Se você está enfermo, se você está doente, se o teu físico está cansado, se a tua mente está cansada, receba a renovação sobrenatural do Espírito Santo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. E todas as fortalezas do inimigo contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua história, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo e caia por terra, em nome de Jesus. E que os anjos, Senhor, envie os teus anjos, porque é o Senhor que dá ordem aos seus anjos, Pai. E eu te peço, Senhor, envia os teus anjos, assim como eles voaram até Isaías e tocaram na vida de Isaías, e ele foi perdoado, ele foi sarado, ele foi santificado. Vem hoje em nossa direção, Senhor, e vem nos curar, vem nos restaurar, vem nos fortalecer. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, esta obra, ela é sua. Espírito Santo de Deus, esta obra, ela não é minha, Senhor, esta obra é dos céus, ela é dos céus, é do Todo-Poderoso, é do Deus vivo, é do Deus Criador do universo, que está sobre a tua vida, que te chamou, que te escolheu, que te capacitou para você ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio de vida, não de morte, pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de fraqueza, de desânimo, em nome de Jesus está repreendido. Em nome de Jesus, eu te abençoo com novidades de vida. Que esta semana seja uma semana poderosa sobre a tua vida. Que este mês seja um mês poderoso de Deus sobre a tua vida, sobre esta palavra que foi lançada hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo hoje. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de vida, seja cheio também de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos aqui que estão e aqueles que nos acompanham pela transmissão, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém. Você crê nessa palavra? Amém. Minha mão até parou de tremer agora. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Creia nessa palavra. Ela não é uma palavra emocional para você ficar emocionado. É uma palavra para você ficar cheio do Espírito Santo de Deus e sair daqui alimentado para uma caminhada de fé nesta semana. Amém? Um grande beijo para todos. Amém.